Você deita cansada, cansado, mas não dorme? Ou acorda entre 1h30 e 3 da manhã com o coração acelerado, pensamento disparado e aquela sensação de que tem algo errado? Você já bebeu só para se desligar? Já ficou rolando no Instagram até os olhos arderem esperando o sono chegar? Já recorreu ao remédio, ao chá da moda ou ao cansaço extremo como estratégia de sobrevivência? Porque insônia também é isso. Tentar dormir como quem tenta escapar do próprio corpo. Buscar formas de apagar sem encarar o que te mantém acordado. Querer descanso sem conseguir desligar a mente. A verdade é que a insônia não começa na hora de dormir. Ela começa quando você começa a ignorar o que sente. É o seu corpo gritando o que você silenciou o dia inteiro. É o cortisol agindo como se você estivesse em perigo, mesmo sem ameaça real. É o cérebro dizendo: ainda não dá para desligar. Neste episódio, vamos falar sobre como o cérebro funciona durante o sono ansioso, porque os piores horários são sempre os mesmos. O que as pessoas tentam para resolver e só piora. Por que normalizar isso é o que te mantém exausto. Você não nasceu para viver no cansaço crônico. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Dominando as Suas Emoções. Eu sou a Vivi Bantim, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje quero te convidar a fazer algumas reflexões. Dormir não deveria ser um desafio, mas talvez você esteja lutando contra um inimigo invisível, um sistema nervoso que aprendeu a não confiar na pausa. Se essa fala te atravessou, esse episódio é para você. Respira fundo, vem comigo entender o que está por trás da sua insônia e o que o seu corpo está tentando te dizer, mesmo no escuro da madrugada. Explicando pelo ponto de vista da neurociência, nosso corpo possui dois sistemas principais que regulam o estado de ativação e descanso. Sistema nervoso simpático é responsável pela ação, alerta, luta e fuga. O sistema nervoso parasimpático é o que promove relaxamento, digestão, sono, recuperação. Em pessoas ansiosas, há um desequilíbrio crônico. O sistema simpático permanece ativado mesmo quando não há ameaça real. É como se o cérebro tivesse aprendido que relaxar é perigoso. E isso não é frescura, não é falta de força de vontade, é neuroplasticidade emocional. Seu cérebro se moldou ao estado de vigilância. Esse estado constante de alerta aumenta os níveis de cortisol. Sabe qual é o problema? O cortisol deveria cair à noite, justamente para permitir o sono profundo, mas ele permanece alto, gerando aceleração cardíaca, ativação do pensamento, que é aquela famosa ruminação e tão desgastante, sensação de perigo indefinido. E aí acontece o que você já conhece. Você até dorme, mas acorda entre 1h30 e 3 horas da manhã, como se estivesse reagindo a uma emergência que não existe. Ou nem consegue dormir, porque sua mente está tentando resolver, prever ou controlar tudo que ficou pendente ao longo do dia. E por que isso acontece nesse horário específico? Você deve estar se perguntando. Entre 1 e 3 da manhã, entramos nas fases mais leves do sono. Se há instabilidade emocional, o corpo interpreta esse momento de vulnerabilidade como um risco. É o cérebro dizendo: desculpa, mas não posso te deixar inconsciente agora. Ainda tem ameaça. Além disso, existe um fenômeno chamado vigilância noturna ansiosa. O cérebro de uma pessoa com histórico de trauma, excesso de responsabilidades e preocupações,
O estresse crônico se torna mais sensível a qualquer micro despertar. Ou seja, você não acorda à toa. Você acorda porque seu corpo não se sente seguro o suficiente para seguir dormindo. Com isso, o corpo interpreta o sono como um momento vulnerável e ativa pequenos despertares de checagem, como se dissesse: está tudo seguro mesmo? Você não pode baixar totalmente a guarda. A vigilância noturna ansiosa é o reflexo noturno de uma mente que passou o dia inteiro em tensão. E por isso a insônia não é o problema em si, é o sinal de um sistema nervoso que perdeu a capacidade de confiar na pausa. E o que você faz quando acorda? Coloca uma série qualquer, um vídeo no YouTube, algo que traga barulho, porque o silêncio é ensurdecedor. E tudo isso parece inofensivo, mas na prática só ensina ao seu cérebro que a madrugada é um momento de alerta. A luz azul da tela ativa ainda mais o sistema simpático, o pensamento acelerado vira ansiedade performática e o sono, que já estava frágil, desaparece de vez. Ou simplesmente você pode ficar ali, imóvel, com o olhar fixo no teto, tentando negociar com o sono. Se eu dormir agora, ainda consigo 3 horas. Por favor, só mais um pouco. Outras pessoas ainda recorrem ao álcool para tentar apagar, mas o álcool, apesar de dar a sensação de relaxamento, prejudica o sono profundo e o REM, o que causa ainda mais fragmentação do descanso. E aí, no dia seguinte, o cansaço reina. Dificuldade de concentração, sensação de estar fora de si, irritabilidade, café em excesso para se manter acordado, acordada, e uma expectativa desesperada por finalmente dormir bem à noite, o que aumenta a pressão e piora a insônia. É um ciclo cruel e silencioso, porque você começa a acreditar que esse é o seu normal. Começa a dizer que dorme mal mesmo, que dorme leve, que sempre foi assim. Mas isso não faz parte de você. É um sintoma. É consequência de uma vida emocional que está pedindo espaço para ser escutada, ou totalmente anestesiada, anestesiado, funcionando no automático. Dormir bem não é só biológico, é também emocional. É permitir que o corpo desarme, que o cérebro confie, que a alma possa finalmente descansar. E o que fazer então? Você já entendeu que não adianta forçar o sono, nem esperar que o travesseiro resolva o que foi ignorado durante o dia. A primeira coisa que eu quero te dizer com firmeza e carinho é: existe saída. E ela não é mágica, é processo. A terapia é parte fundamental disso. É dentro dela que você começa a reorganizar a forma como lida com seus pensamentos, com as cobranças internas, com sua própria história emocional. Mas também existem estratégias práticas e consistentes, baseadas em ciência, que ajudam a reprogramar seu sistema nervoso e reconstruir a confiança na pausa. E aqui eu vou te trazer 5 dessas estratégias. Primeiro, construir segurança durante o dia, não só à noite. O cérebro ele precisa aprender que ele está seguro quando você está acordado, acordado, para que consiga manter essa sensação durante o sono. Então comece por rituais de desaceleração ao longo do dia, como pausas de 5 minutos em silêncio entre tarefas que sejam mais estressantes, mais tensas, que te tragam uma sobrecarga maior. Reduza o consumo de conteúdo estimulante, como notícias, redes sociais, discussões, principalmente à noite. Insira na sua rotina noturna atividades que ativem o sistema nervoso parasimpático, como uma massagem, uma respiração lenta. Esses pequenos gestos são como avisos ao cérebro: está tudo bem,
podemos descansar. Segundo, faça práticas reguladoras do sistema nervoso. Você precisa ensinar seu corpo a sair do estado de hiperalerta, e isso não se faz apenas com força de vontade, mas com intervenções simples e eficazes, como uma respiração consciente, de 3 a 5 minutos antes de deitar. Você pode fazer a respiração 4-4-4. Você inspira pelo nariz por 4 segundos, segura a respiração por 4 segundos e solta pela boca lentamente por 4 segundos. Exercícios de escaneamento corporal para tirar o foco da mente e reconectar com o corpo. Tudo isso ajuda o sistema parasimpático a entrar em cena e dizer ao cérebro: o perigo passou. Terceiro, escreva como descarrego mental. Pouco antes de dormir, esvazie sua mente no papel. Anote os pensamentos mais persistentes, os medos, as listas, as emoções, sem filtro. Você não precisa organizar nada, nem resolver. Apenas dar forma ao que está tentando ocupar espaço demais na sua mente. A ciência mostra que escrever sobre o que sentimos reduz a atividade da amígdala cerebral, região do medo, e fortalece o córtex pré-frontal, ou seja, mais clareza, menos reatividade. Em quarto lugar, evite os sabotadores do sono, mesmo os inocentes. Evite a cafeína e o álcool a partir das 4 horas da tarde. A cafeína pode permanecer no seu organismo por até 8 horas. E o álcool, apesar de dar sonolência inicial, interrompe o sono REM e fragmenta os ciclos. Desconecte das telas pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul inibe a produção de melatonina, o hormônio natural do sono. Substitua por um livro físico, uma playlist calma ou até um áudio de meditação guiada. Quinta estratégia: reconstrua a sua relação com o sono. Talvez você precise reeducar seu corpo para não associar a cama com o sofrimento. Isso exige criar um ambiente e um ritual que comunique segurança e previsibilidade. Algumas sugestões aqui. Tenha um horário consistente para dormir e acordar, inclusive no final de semana. Não leve discussões, trabalho ou celular para a cama. Ouça uma música suave que te emociona ou te acalma, com fones de ouvido e luz baixa. Pode ser uma canção que te abraça. Faça um pequeno ritual de autocuidado sensorial. Pode ser passar um óleo no corpo, um hidratante, com atenção, sentir o cheiro, massagear os pés ou o rosto com calma. Leia um trecho de um livro leve ou inspirador, não de autoajuda, produtividade ou aprendizado, mas algo que te desperte sua imaginação ou te transporte para outro lugar. A chave aqui é o que faz seu corpo sentir prazer e presença, sem te deixar em estado de alerta. Não precisa ser longo nem complexo, mas precisa comunicar ao seu sistema nervoso: agora podemos parar, e está tudo bem com isso. Esse tipo de transição do fazer para o sentir é um dos pilares que eu trabalho dentro dos meus atendimentos, porque dormir bem começa com a forma como você se trata nas últimas horas do seu dia. Você precisa voltar a associar o fim do dia com acolhimento e não com tensão. E o mais importante, trate seu sono como um reflexo da sua história emocional. Ele não está defeituoso, ele está tentando te proteger. A insônia é seu corpo dizendo: ainda tem coisas aqui dentro que precisam ser sentidas, digeridas, compreendidas. E quando você começa a ouvir, o corpo finalmente sente: agora eu posso descansar. Talvez você tenha chegado até aqui pensando que precisava de uma fórmula rápida, uma solução milagrosa
ou um truque escondido para conseguir dormir melhor, mas o que encontrou foi um convite para olhar para si com mais profundidade. Dormir bem não é apenas um ato fisiológico, é um gesto de confiança. Confiança de que você pode fechar os olhos e o mundo não vai desabar, de que não precisa estar alerta o tempo inteiro, de que não precisa resolver tudo antes de descansar. E isso se constrói com cuidado, com paciência e com ajuda, se for o caso. Na terapia, eu acompanho pessoas que vivem exatamente esse processo. Desaprender o estado de guerra, reaprender a confiar no corpo, reprogramar a mente para entender que descanso não é fraqueza, é sobrevivência emocional. Se esse episódio te tocou, é porque em algum lugar dentro de você existe o desejo de descanso verdadeiro. Não só o descanso do corpo, mas o da alma, da mente, do coração que carrega demais. E você merece isso. Compartilha com alguém que também precisa desse convite. E se quiser me contar como foi ouvir esse episódio, estou lá no meu perfil do Instagram, Vivi Bandim. Toda segunda-feira tem episódio novo no seu play favorito e no meu canal do YouTube, podcast Dominando Suas Emoções. Se ainda não me acompanha por lá, aproveita para seguir e me ajuda a fazer essa mensagem alcançar mais pessoas. Nos encontramos no próximo episódio, onde continuaremos explorando o universo das emoções. Cuide bem de quem você escolhe ser todos os dias. Lembre-se, você está na central de controle da sua divertidamente. Até lá!